Então vamos ver agora o dosímetro termoluminescente, que é o mais comum, né? Ou pelo menos, não sei se mais comum, mas o mais conhecido, porque todas as pessoas, todos os trabalhadores que estão trabalhando com radiação, ou eventualmente até próximo da radiação, né? Num ambiente onde tem a radiação, acabam utilizando. E a maioria é, então, o termoluminescente, que é o mais comum. Então tá aqui, pode ser um crachá, a gente vai ver outros, né? Então pode ser crachá, pode ser um anel, principalmente para medicina nuclear, que tem que manipular a fonte com as mãos ali, né? Fazer a injeção, então você pode usar um anel. Pode ser uma pulseira, no caso aqui a ProRad cedeu essas imagens aqui para a gente fazer, que era um relógiozinho bem simples, do tempo lá do 1,99, que eles compravam, eles tiravam até o relógio em si que estava aqui para colocar o dosímetro aqui dentro. Né? Era tão barato que jogava fora o relógio mesmo, que era fácil, que era só destacar da borracha, né? Isso aqui era uma coisa só. E a pulseira, digamos assim, eles fizeram usando a carcaça aqui de um relógio e esconde, né, o dosímetro aqui. Então, são os três tipos básicos, né? E tem um para óculos também. E eu mostro, inclusive, né? Tem aula presencial, eu mostro o dosímetro de óculos, né? Pendura aqui no óculos, então seria para medir o cristalino. Então tá aqui na mão usando, né? Isso aqui é uma foto da RD. Estou aqui mostrando como é que eles fazem, né? Isso aqui é até interessante. Isso daqui é espiral de encadernação, tá? Daquele tipo de encadernação, então que eles cortam aqui a espiral, né? Continua para cá, corta a espiral, aí eles amassam aqui, fazem um esqueminha aqui para colocar o dosímetro aqui, depois lacra e vira um anel. É simples, barato, fácil, né? Aqui, então isso é uma cortesia lá do IRD. Então, o dosímetro termoluminescente. Bom, primeiro que a palavra, ou a sigla TLD já está contido dosímetro. A gente falar dosímetro TLD é como falar disco CD, né? CD já é o disco compacto. Mas às vezes a gente fala. Então, o dosímetro, ou TLD, normalmente é fluoreto de lítio, que é o mais barato e o mais interessante, tá? Mas existem outros. É então um dispositivo e ele tem a característica, principalmente fluoreto de lítio, de ser semelhante ao corpo humano. Semelhante pero no mucho, tá? É que a densidade dele é próxima à densidade média do corpo humano. O número atômico dele é razoável como uma média do número atômico que o corpo humano tem. Se você chamar todo carbono, hidrogênio, nitrogênio, tudo que você tem e dividir, você tem uma média. Mas não é uma média muito próxima, mas é considerado que perto de outros dosímetros, né, ele tem essa característica. Ou seja, o que ele absorve de radiação seria mais ou menos o que o corpo humano absorveria. Tá? Então, por isso que ele é usado. Ele é até meio que o padrão ouro. Tá? Ampla faixa de medição. Então, se o filme vai de 0 a 10, esse aqui vai de 0 a 1000, ou a 10.000, ou a 100.000. Então, ele tem uma faixa de medição ampla e mais. Ele mede o 1, o 2, o 3, o 100, o 101, o 105, o 1001, 1002, 1003. Ele tem essa capacidade. No filme, a gente tem que usar filtros ali, como a gente viu, para poder ampliar. Então, o mais utilizado. Na verdade, já dá para dizer que quase que era o mais utilizado, porque tem um outro que está ganhando muito espaço, né? No Brasil ainda é o mais utilizado, o TLD, para monitoração ocupacional. E o que ele faz? Ele memoriza a radiação como filme. Tá? É um processo um pouquinho diferente, mas memoriza. Por padrão, pela legislação, por um mês. A cada um mês você faz a leitura desse dosímetro. Então, basicamente, você tem lá um sal de novo, né, o lítio, fluoreto de lítio, recebe o fóton X, aí vai liberar lá os elétrons, tal, depois a gente vai ver, vai entender. E aí, quando você joga o calor, quando vai o serviço lá fazer a leitura, libera o calor libera a luz, e o que você tem que fazer quando liberar a luz? Você tem que ter um medidor de luz para poder saber, então, quanto de luz foi medido e associar isso com a quantidade de radiação X.
de novo você tem que calibrar. Então você vai pegar o teu TLD, embora que TLD é sempre TLD, é sempre fluoreto de lítio, digamos. Então não tem aquele problema de processamento químico, de temperatura, etc. Químico, filme de um, filme do outro, químico fabricante, químico de outro, aqui não. Então, mas igual você tem que fazer alguns ajustes, alguma calibração, então você joga uma quantidade de radiação X, você conhece lá no dosímetro durante um dia, 2 dias, um mês, depois faz a leitura numa temperatura com, constante, lá tem todo um esquema de temperatura, e faz a leitura e aí você calibra a sua curva. Então toda vez que eu medir tanto de luz, é tanto de dose que foi recebido. Basicamente, o que que faz? Como todo processo físico, né, que a gente vai trabalhar com a radiação aqui, né, processo físico de radiação. A radiação, ela libera elétrons do lítio, ou seja, uma radiação ionizante, ela ioniza, ela arranca. Pronto. Os elétrons ficam livres, estão soltos para viajar ali pelos átomos, etc. Qual é o truque do termoluminescente? Tá? Esses elétrons estão livres, mas eles são capturados por armadilhas. Então o truque tá aqui é fazer a armadilha. Ou seja, eles ficam presos nesse local e que você vai, obviamente, soltar com o calor. Com calor você vai dar energia, eles vão sair da armadilha. É como se o elétron tivesse energia, tá livre e ele cai num poço, cai num buraco. E aí ele não consegue subir. O que que acontece? O calor dá essa energia para ele subir, só quando você dá o calor. Tá? E aí, quando ele sobe, ele recebe às vezes um pouquinho mais de energia, depois ele vai voltar lá no átomo que ele deixou, que tinha uma lacuna, daí ele volta, ou seja, o fluoreto de lítio volta a ser fluoreto de lítio normal, etc. O elétron volta à casa de onde saiu o filho pródigo, e aí nesse processo ele emite luz. Tá? Então, você tem radiação X liberando elétron do lítio, o próprio lítio ali prendendo esse elétron, daí é a questão da memória, memorizando, e depois o elétron sendo liberado pelo calor. Esse processo, tá? Quem já viu, quem conhece filme radiográfico da imagem, é o mesmo processo da teleintensificadora. É o mesmo processo. Só que a diferença é que lá na teleintensificadora o elétron é livre, só que ele não fica preso. Ou se fica preso, é microsegundo, é um tempo, nanosegundo, é tão rápido que ele logo emite luz. Então ele é liberto, viaja, faz as coisas que tem que fazer, volta e libera a luz. Tudo isso no espaço curto. Aqui no TLD não. Esse espaço curto vira o espaço de 1, 2, 3 meses, porque ele fica preso e não consegue sair. Tá? Não consegue sair. Então, essa é a diferença de uma tela intensificadora para um termoluminescente. O processo basicamente o mesmo, a questão aqui é do tempo. Um é praticamente instantâneo, e tem que ser, né? Porque o filme está ali esperando a luz para fazer a imagem. E no outro eu quero que fique um mês, por exemplo, 2 meses, para eu poder ler depois. Bom, o que que acontece, né? Como é que descobriram que existia essa característica termoluminescência? Então, normalmente os elétrons são presos, né, nessas armadilhas, né? Alguns elétrons livres são presos. Só que os cientistas lá começaram a fazer testes e viram que quando aquele material sofria uma radiação, recebia radiação, podia ser inclusive ultravioleta, radiação X, etc., a quantidade de luz depois que eu colocava o calor era maior. Tá? Inclusive, vocês vejam que à medida que vai aumentando a temperatura, ele vai cada vez aumentando mais a emissão de luz. Por quê? Porque tem alguns elétrons que eu solto com pouco calor, com pouca energia, alguns já conseguem pular a armadilha, se liberar, e outros precisam de mais, a maioria precisa de mais. Tá? E outra coisa também muito comum que se pergunta, já aproveitei esse gráfico para falar, que é o seguinte: professor, dizem que eu não posso usar o TLD, sair do serviço de onde eu trabalho, seja a terapia, seja
radiologia convencional, medicina nuclear, não posso sair com dosímetro no bolso, na carteira, não posso levar para casa. Se eu for no meio-dia no restaurante e voltar para trabalhar depois, eu não posso levar, que o dosímetro tem que ficar no local exato, né? Tem um local certo para ele ficar. Isso aí é porque se eu for e pegar sol, ele vai apagar a memória dele, ou seja, ele vai apagar a radiação que eu recebi. Então, se eu recebo uma radiação alta, vou lá no sol, ele apaga, depois vai dizer que eu não recebi radiação, não está me protegendo. Tá? Então, esse geralmente digamos, uma das desculpas que o chefe diz lá, não pode ir para o sol, porque você sabe que o calor libera os elétrons, libera, né, apaga a memória, e aí quando for feita a leitura oficial, vai dar zero, você não teve dose, quando de repente você teve. Muito bem, não é essa a explicação. Tá? Não é por isso que você não pode sair do seu serviço usando o dosímetro. Né? Primeiro, pelo gráfico aqui, dá para ver que a emissão de radiação de luz só começa a acontecer mais ou menos aqui nos 50. Tá? E ainda é muito pouco. A leitura mesmo é feita na faixa dos 200. É quando você vai verificar realmente a dose. Então, não é os 30, 40 graus, ou até eventualmente 50 graus, deixar dentro do carro, que chega a 50 graus, coisa, que vai apagar o seu dosímetro. Tá? Não é isso que vai apagar. O motivo de você não levar é pelo seguinte: a ideia do dosímetro, né, embora ele seja considerado um EPI, equipamento de proteção individual, ele não te protege da radiação. Ele não é uma esponja que absorve a radiação que está no ambiente, que a radiação vai lá para o dosímetro, você está protegido, não vai você. Não. O dosímetro ele é um medidor que vai dizer quanto de radiação durante um mês de trabalho você recebeu. Muito bem. Mais ainda, se você usa somente no seu local de trabalho, e se você tem 2 locais de trabalho, que às vezes é muito comum, de manhã num lugar, de tarde no outro, você tem 2 dosímetros. E aí você vai começar a entender por que eu tenho 2 dosímetros se eu sou uma pessoa só. Porque a ideia é o seguinte: se um dos 2 dosímetros sair alterado, dizer, olha, você recebeu tua dose, qual dosímetro? Da instituição A ou da instituição B? Da instituição A. Então acontece que lá na instituição A, durante o seu serviço, está acontecendo alguma coisa que você está recebendo radiação a mais do que de repente seus colegas, ou a mais do que o aceitável. Ou aconteceu eventualmente um acidente, uma coisa que você recebeu. Então o dosímetro, a proteção está em identificar quando, aquele mês, né, porque o dia você não vai saber, mas aquele mês, e onde ocorreu o acidente, onde você recebeu uma exposição. Então, se você sai na rua com esse dosímetro e de repente, sei lá, encontra um carro carregando material radioativo, digamos assim, o seu dosímetro poderia captar essa radiação. Mas não é uma radiação do seu serviço, é uma radiação externa, do carro que estava passando na rua. Sei lá, você conhece o motorista, foi lá conversar com ele, ficou perto lá do porta-malas, da carroceria, onde tem um pouco de radiação, um pouquinho, com certeza, né? Porque isso também é seguro. Mas enfim, tá com um pouquinho. Então, essa é a ideia. Você tem um dosímetro para saber quando e onde. O quando, eventualmente, se você diz, não, eu acho que aconteceu um acidente, eu acho que eu me expus hoje. Eu não vou esperar um mês ou 15 dias para mandar. Eu posso pedir, dizer, olha, conversar com o chefe, dizer, eu acho que eu me expus, porque aconteceu isso, 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 o equipamento estava ligado, eu entrei na sala, não sei o que, eu não percebi, tal. Então tá, então há uma suspeita. Então você para de trabalhar ali no local e manda em emergência aquele dosímetro para ser lido, e aí ele vai dizer, olha, nesses 10 dias, 5 dias que você usou, a dose é tal. Se a dose for realmente muito alta, foi daquele acidente. Se a dose for lá abaixo, o zero, significa que aqueles 5 dias não aconteceu nada, nem aquele suposto acidente. Então, por isso que não se usa o dosímetro fora do local de trabalho, porque o objetivo é saber o local onde aconteceu o possível acidente ou exposição em excesso. Tá? Então, o calor do sol não apaga dosímetro. Lenda urbana isso. Bom, aqui também mostra, né, basicamente, que maior a temperatura, maior a liberação de elétrons, maior a liberação de luz. Tá? Também aqui dá para ver que existem picos intermediários. De novo,
Isso aqui também é calibrado. Caso por algum motivo o equipamento, digamos, não consiga chegar até a temperatura lá de 200 graus, geralmente ele fica nessa faixa, né? Dificilmente vai a 300, mas eventualmente parar aqui e você ler só essa quantidade, existem também, o serviço tem que fazer estudos para saber, bom, se eu continuasse até a temperatura oficial, quanto eu esperaria de dose. Então, se eu leio aqui, eu estou lendo, sei lá, 50% da dose total. Então, de novo, é feito testes e estudos para saber se acontecer alguma coisa de errado na leitura, o quanto que eu posso estimar na dose total, tá? Então, tudo isso é feito por quê? Porque eu tenho que ter uma dose, tá? É um erro grave se você mandar fazer a leitura e o cara diz assim, não consegui ler o teu dosímetro, não sei qual é a tua dose. Sim, se eu tive um acidente, se eu tive uma exposição exagerada. Ah, mas eu não posso te dizer a tua dose porque deu algum problema. Não, salvo casos muito, né, fortes, mas se não, ele tem que dar um jeito de te dar a dose o mais próximo possível. Então, esses estudos, tudo isso é estudado, tá? Então tá aqui, de novo, um crachá. Também é comum, por questões de segurança, você trabalhar com dois, três dosímetros ao mesmo tempo. Então, quer dizer, é um crachá só, mas ele tem três medidores. Os medidores podem ser redondos, discos, pode ser em pó, pode ser quadrado, pode ser bastão. Aí depende do fabricante. Então, esse aqui é talvez uma pulseira, não sei, um anel. Então, pode ter só um, pode, mas é comum usar pelo menos dois até quatro, tá? Justamente por retundância. Daí você lê os quatro e tira a média. Ou se quando você for ler um deles não fazer a leitura, a máquina não funcionar, você tem outro. Então vejo tudo isso é por segurança, tá? Aí hoje em dia os mais automatizados, tudo com código de barra para saber de qual trabalhador está vindo aquele dosímetro, para associar a dose, né? De novo, aqui você pode ter filtros também no dosímetro, tá? Regiões de filtro, que é mais dose, menos dose, mais energia, menos energia, para tentar discriminar alguma coisa. Bom, para leitura também tem um equipamento especial, então ele memoriza, veja que ele memoriza o efeito da radiação, que são os elétrons presos. Aí tem desde modelos simples que lê uma pastilha por uma, você tem que às vezes até pegar com pinça e colocar no equipamento para ele fazer a leitura, e tem alguns automatizados aí que conseguem ler de 50 a 100 dosímetros, ou seja, ele mesmo já lê o código de barra, já sabe qual foi de quem é o dosímetro, enfim, associa a leitura aquele código de barra e vai fazer a leitura tudo automático. Inclusive, como a gente viu, o dosímetro nem sai do crachá, digamos assim, daquela peça, né? Aquela peça tem um plástico ali para o calor entrar, o calor sair, a luz sair, etc. E não tem problema nenhum. Como esses equipamentos são caros e o uso é pequeno, o que você faz, na verdade, é contratar um serviço de dosimetria. Então, você não compra um dosímetro, ninguém compra um dosímetro. Tá? Você compra um serviço de dosimetria, ou seja, ele te empresta dosímetro, o dosímetro é feito a leitura e aí em seguida ele te devolve o dosímetro. Então você paga pelo serviço de leitura, de SEDEX, de enviar, etc, etc. É isso que você paga. Então, de acordo com a quantidade que você tem de funcionários e tal, etc., tem um preço. Então você vai, eu não sei quanto é que tá hoje, sei lá, acho que uns R$ 20 por leitura, mas assim, é R$ 20 se você tiver 50 dosímetros por mês. Se você tiver 10, talvez ele cobre 25, 30. Por quê? Porque o SEDEX é o mesmo, né? Vai pagar lá 30, R$ 40 de SEDEX para mandar 5 dosímetros ou mandar 50. Então tudo isso é calculado. Vai ter uma ficha da tua instituição e mais uma ficha para cada funcionário, enfim, que estiver usando, cada trabalhador. E a gente até brinca, né? Você pode até trocar de nome se quiser, né? Mas não troque de CPF, porque isso tudo fica guardado no seu CPF. Depois, se você quiser juntar da clínica 1, que você trabalhou com a clínica 2, o resultado, depois trocou de emprego e tal, você junta tudo pro CPF, você pode ter, então, o seu valor total, aí, enfim, durante os anos de trabalho. Tá? Então, você contrata o serviço de dosimetria. E outra coisa, como o dosímetro é mandado para leitura, então você usa em março, no 1º de abril você manda o dosímetro para ser a leitura demora uma semana, duas, enfim, né? Tem um sistema
produção. Como é que você faz em abril para usar ele? Então, ele é enviado para você um outro dosímetro. Então, final de março, chega o dosímetro que você vai usar em abril. Aí, quando dá o dia, você troca o dosímetro, você devolve o de março, pega o de março vai para a leitura, você usa o de abril. Final de abril, chega o quero de março, tá? É o mesmo. O de março volta para ser usado em maio e você manda o de abril, que volta em junho e assim por diante. Então você tem dosímetro para mês par e dosímetro para mês ímpar, digamos assim. Aí eles vão sendo trocados mês a mês. Aqui tem alguns medidores, né? Vejam, é típico a gaveta, né? Para manter o local quente lá. Inclusive, às vezes se usa um gás dentro ali para calor se espalhar melhor, etc. E não até oxidar o dosímetro, né? O TLD da pastilha, né? Então, tradicional a gaveta. Aí ele é só um leitor, geralmente você tem que ter um computador, né? Você tem dos antigos aí. Tem que ter um computador para fazer a captura dos dados, associar isso a um trabalhador, etc. Aqui já são os automáticos, né? Que ele vai girando o disco aqui e vai lendo. Aqui é aquele dos 4 que eu mostrei, né? Então você larga só aquela fichinha metálica ali, coloca os 4 ali, ele mede os 4 ao mesmo tempo, tá? Então isso é semi-automatizado que você não tem que pegar. Quando eu fui no RD, que eu fiz a visita, eles pegavam com pinça o TLD, bem pequenininho, tem 1 milímetro, não, não, talvez de espessura, tem uns 3, 4 milímetros de largura, 4x4, pegava, colocava o dosímetro na bandejinha ali, fechava, fazia a leitura, tirava, pegava com pinça, guardava de novo e assim por diante. Tá feito um por um na mão, tá? Bom, um pouquinho de física, né? O que que é a luminescência? Então, a luminescência é basicamente você ter um material que naturalmente ele já emite um pouco de luz. Ah, se a gente tem aquelas coisinhas de criança que a gente cola no teto, aqueles adesivos que brilham no escuro e tal, né? Ele é previamente, só que ele é previamente irradiado, como eu disse, pode ser até ultravioleta. E quando ele é aquecido, por isso a palavra termo, ele emite a luz. Ele libera os elétrons emite a luz. Né? Então, luminescência, né? Que é de piscar, de luminescer, de emitir luz, com o calor. O material tem que ser isolante ou semicondutor, por isso vários TLDs, né? O pessoal na indústria fez várias brincadeiras para ver qual que seria melhor. Tem que absorver energia durante a radiação, então ele tem que estar previsto para aquela energia. É se é keV, se é MeV, né? Alta energia, baixa energia. E tem que ser ativado a partir do aquecimento do material, algo induzido. Como eu disse, não pode ser a luz do sol, não pode ser calor ambiente para fazer essa emissão. Você sabe que tem algumas coisas que na temperatura ambiente de 25 graus funcionam, outras têm que ser aquecidas e outras têm que ser refrigeradas, né? Então, o material testado pelo fabricante tem que ser alguém que cumpra essas coisas. Bom, só vai ser termoluminescente se for isolante semicondutor. Metal nunca vai ser termoluminescente. A questão de absorver a radiação que me interessa e quando aquecido emitir luz, aí é o que os fabricantes testam. Então, basicamente, eu tenho dois estágios, como a gente falou. Eu tenho a irradiação, que o material lá, os elétrons que estão num equilíbrio dos 25 graus, 30 graus, 15 graus ali, temperatura ambiente, cada equilíbrio está alimentado, está tudo quietinho. Os elétrons são liberados e eles ficam presos, o que a gente chama de estado metaestável. O que é o metaestável? Ele é um estável peronomútil. É aquela história de botar uma caneta em cima da mesa. Se eu não fizer nada, a caneta daqui 5 dias está ali em cima da mesa. Se eu bater na mesa, se eu tremer, se bater um vento, alguma coisa, essa caneta cai e vai para o chão. Do chão ela não passa. Então, o chão é o lugar mais estável possível. A mesa é meta-estável, ou seja, é um estável parcial. Pode ficar lá um bom tempo, mas pode a qualquer momento, né? Treme, alguma coisa, bate na mesa, a caneta rola e cai. Então é por isso que é chamado meta-estável, estável temporário.
que é o que a gente quer que ele memorize, seja estável, mas que eu consiga tirar essa memória ou ler essa memória com o calor, tá? Que pode ser considerado armazenamento de energia, ou seja, eu não armazeno o fóton, eu armazeno o elétron, que, claro, pegou energia para poder mexer. Quando eu faço aquecimento, eu faço uma relaxação, ou seja, como se o material tivesse tenso, enfim, está meta-estável, não está confortável por estar ali, mas está. Aí eu aqueço, ele volta ao seu estado de equilíbrio normal. E aí, quando ele faz esse equilíbrio, ele tem mais energia, por isso que a gente fala em armazenamento, ele libera essa energia na forma de luz. Tá? Então ele volta para um estado mais tranquilo. Ele não quer ficar agitado. Ele não quer ficar num lugar que ele não gosta. Ele quer ficar onde ele sempre esteve, lá junto com o lítio, com o flúor, com os irmãozinhos dele lá, e não quer ficar preso sozinho lá numa armadilha, numa cela. Ele quer a liberdade de ficar com os amigos. Ele volta, por isso ele, entre aspas, armazena energia, e quando ele volta, ele emite essa energia, né? Por causa da energia quantizada, aquela coisa toda. Efeito quântico. Vamos ver se funciona aqui essa minha animação. O que acontece, tá? No geral, todos os dosímetros, eles são dopados, são ativados, são colocadas impurezas, tá? São tudo nomes bonitos ou feios para dizer o seguinte, que junto com lítio, geralmente eu boto um dos mais usados, európio, tá? Európio, minúsculo, mas não tanto. Coloco o európio, e o európio, o que ele faz? O lítio e o flúor, eles têm, os dois juntos, criam uma banda de condução, eles são semicondutores, uma banda de condução, e uma banda de valência. E o európio está de intrometido lá, e ele cria uma outra banda de condução do próprio európio, e, digamos assim, uma outra banda de valência do próprio európio. Então você tem, digamos assim, 4 níveis de energia. Você tinha 2 níveis de energia, e com a adição do európio, que é chamado impureza. Por que impureza? Primeiro não, porque impureza. Porque é colocado um átomo de európio para cada 10 mil, 100 mil átomos ou moléculas de lítio. Então, isso não só aqui, né? Em qualquer material, semicondutor, computador, coisa assim, é dopado, né? A gente chama de dopado ou ativado. Então, primeiro que a gente chama de impureza por causa disso, porque é 0,1%, 0,01% de material estranho, digamos assim, que é colocado no material principal, tá? Então, por isso que é chamado de impureza. O que é chamado de dopante ou ativador, né? Porque, às vezes, o material, por exemplo, o lítio, o fluoreto de lítio, ele é um termoluminescente, mas não é muito eficiente. Então, eu deixo ele mais forte, eu dopo, palavra dope, eu dopo ele com európio, ele ficar mais forte, ou seja, ele ser mais sensível à radiação, para ele prender mais elétrons, para ele liberar mais luz. Ou ativado no sentido, tem materiais que não funcionam normalmente, mas se eu colocar lá um pouquinho de um material estranho, de um átomo estranho, ele liga, ele se ativa, ele passa a funcionar diferente. Vem a radiação X, libera um elétron aqui, esse elétron sobe, ele tem tanta energia que ele vai embora, elétron livre vai embora, banda de condução, se der, vai embora, nunca mais volta. Abre uma vaga da banda de condução, porque é onde tem mais elétrons, é onde vai sair. Abre uma vaga. Muito bem, o que acontece? Um elétron que estava aqui, que eu tinha desenhado 3, esse elétron, assim, puxa, eu estou aqui num sistema de mais energia, eu vou aqui para menos energia, mais tranquilo. Estou de pé, vou deitar. Ou estou sentado, vou deitar. Então, esse elétron vem para cá, deixa a vaga aqui, porque a gente chama de armadilha de buracos ou de lacunas, e esse elétron vem para cá. Aqui é uma banda de condução, só que é uma banda de condução do európio, que deixou aqui. Então, o que acontece? O átomo ficou relativamente estável, e a vaga que era aqui da banda de valência ficou o que a gente chama de armadilha de buracos, ou seja, é como se o buraco, a lacuna subisse, não foi subir, foi o elétron que desceu. Muito bem, então eu fico aqui preenchido e aqui vazio. A animação tá. Bom, quando vem o calor, o que acontece? Eu vou jogar calor. O elétron daqui vai subir, eu dei calor, tá?
Só que ele não quer ficar lá e ele vai voltar para um lugar de menor energia. Volta para a banda de valência? Não, já foi ocupada. Teve um espertinho aqui que ocupou. Ele volta para onde então? Ele volta para vaga disponível, ou o centro de combinação que é aqui embaixo. Aí ele volta para cá e emite a luz. Tá? Então, nesse processo da radiação X levar ele lá para cima, ele volta e fica aqui. Ele até emite um pouquinho de luz nesse processo, mas eu não estou nem aí. Isso aí tá no crachá com o cara usando lá na radioterapia, na medicina nuclear, então nem me interessa se ele emitir um pouquinho de luz, alguma coisa, não me interessa nada aqui. Só que daí ele fica preso aqui, quando eu emito calor, ele... Toda vez que eu dou energia, elétron sobe. Dei energia, elétron sobe. Elétron caiu, emite luz. Então, ele subiu, não gostou, caiu, ele emite luz. Só que quando eu jogo calor e ele emite luz, é um ambiente controlado. Eu estou lá com o meu equipamento esperando para medir essa luz. Tá? Então, esse é o processo. Processo da tela intensificadora é a mesma coisa, radiação, só que aí a radiação se sobe e ele instantaneamente desce e emite a luz. Ele não passa pela armadilha. Eu não tenho um Európio lá para criar uma armadilha. Então a tela intensificadora sobe e desce instantaneamente e emite luz. No caso do TLD, eu quero que ele pare um tempo, dê uma descansada, refresque, tire umas férias e depois eu vou operar com ele, emitindo calor. Tá? Isso aqui é de um equipamento, também é do equipamento lá do RD. Tá? Quando eu fiz a visita lá, puxa vida, foi lá perto de 2001. Não foi em janeiro, foi depois, mas quando ele me mostrou o arquivo, acho que foi aqui, ó, foi isso, abril, 16 de abril que eu fui, em abril que eu fui visitar, ele estava me mostrando uma medida que foi feita em janeiro. Então tá aqui, como é que foi feito o aquecimento, o tubo fotomultiplicador que mede a luz, tá? Como é que estava funcionando, lá de novo, se der algum problema aqui, você tem que corrigir a medida. O gás desligado, porque eles usam um gás inerte ali para ajudar no aquecimento e na transmissão do calor. Então, tem todo um processo de pré-aquecimento aqui, por exemplo, 90 graus durante um tempo. Depois, tantos graus por segundo até atingir o limite de 240 graus. Tá? E aqui é o desaquecimento, alguma coisa assim. Tem que lembrar aqui da tradução. Bom, muito bem. Então, isso aqui é o número do TLD. É um anel que foi gravado e tal, né? E aqui mostra, então, o aquecimento. Essa curva branca é o aquecimento. Então, vai aquecendo. Depois fica constante de um tempo. Enquanto estava aquecendo, já ia emitindo a radiação. E o detector vai medindo, tá? Ele já pega esse pouquinho de luz. Até que chega no máximo lá a temperatura e emite o máximo de radiação. Tudo isso ele está contando. Cada fóton desse aqui, como se fosse um fóton, 1000 fótons, cada linhazinha dessa ele está contando, tá? E aí ele dá em carga, inclusive, né? Ele dá aqui. Aqui ele dá a carga, quantos fótons geraram tantos elétrons lá no tubo fotomultiplicador e em amperes, se for o caso. E aí depois não adianta você manter mais aquecida, acabou os elétrons, acabou as armadilhas, começa a diminuir. E aí você tem um tempo, você para aqui. Veja que ainda tinha elétrons para emitir calor. Então vejam que depois disso a gente tira o dosímetro da leitura, porque você padronizar, tem um tempo fixo para você fazer a leitura. Ainda possivelmente tem elétrons armadilhados e você coloca então num forno. Tá? Existe um forno, entre aspas, especial, nada demais, né? Quase como um forno de pizza, um forno de assar pão, enfim, mas pequenininho, que você bota lá o dosímetro, depois de feito a leitura, e joga um calor intenso, os 300, 400 graus, 350 graus, para que esse calor faça que todas as armadilhas liberem os seus elétrons, né? Então, você não vai ficar lá 1, 2, 3 minutos esperando, tá? E também não pode ficar muito tempo ele aquecido. Então, você dá um calor rápido lá, tudo controlado, para que os elétrons sejam libertos todos eles. Por quê? Porque se ficar elétron preso ainda, você vai fazer uma segunda medida e pode ser que na segunda medida esses elétrons liberem a luz. Então você não sabe se aquilo que você está medindo da medida atual é a memória da medida passada, que pode ser até de 3, 4, 5 medidas atrás. Então, um procedimento de segurança é esse: jogar um calor intenso no elétron, no TLD, para que os elétrons que por acaso ainda ficaram presos sejam libertados, mesmo que você não faça a leitura.
tá? Não seja, digamos, entre aspas, desperdiçado. Então, as propriedades, avaliação apaga informação, isso é uma coisa importante. Então, você fez a leitura, se fez certo, parabéns, se não fez, está perdido. Não tem como ler de novo, certo? Essa é a desvantagem por um momento, porque você tem no filme a condição de, se você fez certo todo o processo químico, você lê várias vezes. Tem dúvida, lê daqui a um mês, lê de novo. Aqui não, lê uma única vez. Por isso você tem geralmente dois, no mínimo dois, às vezes até 4 dosímetros no mesmo crachá, digamos assim, para você fazer 4 medidas e poder salvar, né? Outra coisa é que ele volta a ser reaproveitado. Eletro subindo, eletro descido, não acontece nada, né? Você não estraga o material por isso, por fazer isso, né? Não existe atrito, não existe nada, né? É nível eletrônico, nível subatômico, então não há perda. A única coisa que acontece é que que o material, como é um cristal, é um vidro, essa coisa de aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria, o material em si, ele pode, tipo, trincar, pode se tornar opaco, as moléculas podem, né, girar lá e ser opaco, a luz não sair. Então, o material em si, pelo aquecimento, ele tem uma espécie de vida útil. Tá? Então, inclusive, você acompanha esses ciclos de aquecimento, pré-aquecimento, se dá algum problema, isso tudo é anotado. Porque aí se acontece algum problema, você pode dizer, não, eu não li direito porque ele foi aquecido e reaquecido milhares de vezes. Aqui então tem o TLD dito 100, que é o padrão ouro. Não tem nenhum com Europe, não falei em Europe tanto, mas enfim. Dopado, né, ou ativado, os dois pontos, onde aqui tem magnésio e... Pode um branco no TI aqui. Pode ser fósforo, pode ser cobre, magnésio também. Então, os fabricantes ficam misturando e testando, né? Então, 100H, o 100 é o tipo padrão ouro, né? Então, número atômico equivalente das moléculas, 8,2, não é exatamente do corpo humano, mas enfim. Resposta energética para 30 keV a partir de teste com cobalto 60, 1,25. O outro é 0,98, aproximadamente 13, 2. Então, ou seja, as eficiências que eles têm. Temperatura do pico, aquilo que a gente mostrou, 195, 200, 260. Por isso tem que ser calibrado. Luz emitida, né? Comprimento de onda entre 350 e 600, 400, 530 e 600. Faixa de utilização, vejam, 10 micro, 10 na menos 6 até 10 grays. Isso significa mais ou menos 1 milhão de range, 1 milhão de diferença entre o mínimo e o máximo. Tá? Isso daqui já dá 10 milhões, aqui já dá 1 bilhão de diferença. Então veja como ele é essa faixa dinâmica, ele mede tanto doses pequenas como doses grandes. O relativo ao TL10, como ele é o padrão ouro, então esse aqui obviamente é o 1. Usando cobre e fósforo vai de 15 a 25 vezes mais sensível. O outro é 10 vezes, o outro 30, o outro é menos, mas foi testado só num leitor, o outro é 20. Quanto que ele perde em um ano? Né? A princípio é 25 graus centígrados, temperatura ambiente. Em um ano ele vai perder 5% dos elétrons que foram armazenados. Desprezível, 4% em 3 meses, 3% em um ano e assim por diante. Tá? Então, também ele pode sofrer algum efeito com a luz comum, fraca, pode receber, então você tem que encapsular isso, proteger, né? No caso aqui, óxido de alumínio e assim por diante. Então, existem vários dosímetros, né? Não é só o LD. Problemas principais, como eu falei, método é destrutivo, você apaga informação, se leu ou não leu. Comportamento influenciado pela história térmica, ou seja, ciclos de aquecimento e resfriamento, isso é anotado. Por isso que é comum também cada trabalhador, né, naquele serviço e com aquela empresa de dosimetria, ele recebe um par de dosímetros, um par de crachá, vamos dizer, né? Pode ter 3, 4 dosímetros dele. É dele, tá? Então, um para o mês ímpar, o outro para o mês par, né, que vai trocando, e aquilo a princípio segue enquanto for a mesma instituição que você trabalha e for
a mesma empresa que presta o serviço. Aí você vai ter, pelo seu CPF, você vai ter aquele par, a princípio, o resto da vida, né? Porque essa história térmica, na verdade, é ciclos aí de 200, 300, às vezes 1000 vezes leitura, aquece, esfria e tal. Ele vai, então, pode, tipo, rachar, ficar opaco, né? Por causa do calor do resfriamento, não por causa dos elétrons que estão subindo e descendo. Tá? Não, nem da radiação X, isso não estraga o material. Outra coisa é um método relativo, então você vai associar uma quantidade de luz com uma quantidade de radiação. Então, de novo, isso é calibrado. Você pega uma quantidade de radiação conhecida, irradia o TLD por um dia, uma semana, um mês, faz a leitura, pouca radiação, muita radiação, 50 keV, 100 keV, 1 MeV, tudo isso é calibrado, né? Então, por isso que tem, além das questões econômicas, etc., burocráticas, tem poucos sistemas e serviços de dosimetria no país, porque para montar um laboratório é bem complexo e o RD, quem certifica os laboratórios, diz você pode funcionar, são bem criteriosos sobre as instalações, sobre o material, controle de qualidade, etc. Então não é fácil montar um serviço de dosimetria. Tá? Por mais que você compre os equipamentos, gaste o dinheiro lá, tem que ter dois responsáveis, né? Porque é um tira-fé, então tem dois responsáveis pelo sistema de leitura, que tem que fazer provas no RD para mostrar que sabem os problemas, tá? Não é saber leitura, anotar o valor, o computador faz tudo. Não. Se na metade da leitura o gás inerte lá faltar, vai alterar a leitura, não vai alterar, como é que você corrige? Se em vez de ficar lá 1 minuto aquecendo e você fazer leitura, faltar energia com 50 segundos, faltou 10 segundos, como é que você corrige a leitura? É a prova deles lá. E pode, eventualmente, claro, ter sinais de termoluminescência, ou seja, ter elétrons que foram presos nas armadilhas por qualquer outro motivo, que não a radiação X. Tá? Pode ser calor também, calor intenso, efeito mecânico, ultravioleta, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Então, claro, isso é pouco em relação ao sinal de radiação, mas pode acontecer. Então, não é um sistema, digamos, perfeito e coisas do tipo. Tá? Por fim, vamos falar rapidamente sobre algo que já existe bastante, que é usado, né? Em substituição ao TLD, também é um dosímetro, né? Mas é usado em substituição ao TLD muito na Europa, Estados Unidos, que já começou a entrar no Brasil, que a gente chama de OSL. Esse não tem o D de dosímetro, então pode-se falar em dosímetro SL, né? O TLD já tem o D de dosímetro, então fica engraçado falar dosímetro TLD, né? Ou dosímetro TL, aí sim. Então, o SL, o que é o SL? Então, foi uma descoberta lá em 1985, né, desses três cientistas, que eles descobriram o seguinte: uma luminescência, um brilho que os materiais emitem. Tá? Existe a luminescência natural, ou seja, a temperatura ambiente 20, 25 graus vai lá e brilha, né? O vagalume, etc. A luminescência química e tal, que vai lá e brilha. Só que essa luminescência que eles descobriram, ela é estimulada opticamente, ou seja, no TLD eu jogava calor, ele emitia luz. Termoluminescente. Calor provocando mais luminescência, né? Porque ele já era naturalmente luminescente, mas provocava muito mais luminescência. Né? Ele já era luminescente na temperatura ambiente. Agora eu descobri um que é oticamente, ou seja, se eu colocar luz, ele emite radiação. Essa é a vantagem. Tá? No caso, eles usaram um quartzo, usaram um laser de argônio, etc, etc. Então, embora a gente use na dosimetria, mas ele não tem um D de dosímetro. Por quê? Porque o SL é um processo onde qualquer resposta que eu jogar a luz, ele me devolver luz, isso é um OSL. Essa é uma luminescência estimulada opticamente. Então, é um termo que não é usado só para dosimetria, né? É um método de dosimetria. De novo, como é que acontece? É o mesmo processo do TLD, ou seja, radiação X libera o elétron, o elétron deixa para trás uma lacuna, um buraco. Depois, quando eu jogo a luz, o elétron volta para a lacuna e quando volta, ele emite
luz. Eu jogo luz, ele me devolve luz. Tá? É o mesmo processo. Só que em vez de eu jogar calor, eu emito luz. E ele devolve luz, como devolvia no TLD. Então vejam que, pelo menos na área da radiação, a maioria dos fenômenos físicos que a gente usa, né? O pessoal que não é muito da área fica pensando, estudar bastante. No fundo, são sempre os mesmos. Você vai aprender 3, 4, 5 fenômenos físicos, ou processos como esse, né? Na verdade, ele tem 2, 3 fenômenos físicos envolvidos. E pronto. Então, uma teleintensificadora não é diferente de um TLD, questão ali da armadilha. O TLD não é diferente do SL, só em vez de usar calor, usa luz, mas calor é infravermelho, né? Uma onda de infravermelho, ou seja, uma luz, só que uma luz que a gente não enxerga, é abaixo do vermelho. Aqui eu estou usando uma luz que a gente enxerga, uma luz azul, vermelho, azul, enfim, um laser, é luz. Então todos esses processos são sempre os mesmos, vão se repetindo. Tá? Aí vai lá para a radioterapia, vai para a medicina nuclear, começa a ver, é o mesmo processo. Como é que acontece? Acontece assim, é fotoelétrica, é Compton, Bremistral, é sempre o mesmo processo. Então aqui o SL é a mesma coisa. Uma das vantagens do SL é esse aqui. Isto aqui é um SL. Ou seja, você pode fazer um papel com SL. É papel com um plástico para manipular. Aqui também foi feito filtros, etc., para facilitar, né, a discriminação de energias, etc., como a gente usa na dosimetria de filme, também pode ser usado. Mas uma das vantagens é isso, aqui é um filtro. Desculpa, parece um filtro de papel, né? É um SL, tá? Isso aqui é um SL. Formato de fininho, tudo como se fosse um papel. Você pode cortar ele em tamanhos que você quiser, tem essa vantagem. Outra vantagem é o seguinte: como você emite luz e luz é controlável, uma luz de laser é controlável, diferente do calor. Calor você joga o calor vai para toda a chapa ou vai para toda a pastilha, aquece tudo ao mesmo tempo e tudo te devolve luz para você medir. Todos os elétrons são soltos, tudo ao mesmo tempo, certo? É calor. Você não controla, vou jogar o calor aqui, ali. Mesmo que você jogue o calor ali para frente, não para trás, ainda assim não feixe de calor como laser, né? Uma área grande. Qual a vantagem aqui do OSL, por exemplo, esse aqui que é um papel? Você tem 4 filtros. Então você joga a luz aqui, e aí você tem um laser, você controla, joga a luz aqui e mede o que o SL te devolve de luz. Depois você bota o laser aqui e mede o que chegou de radiação aqui. Depois você mede aqui e depois você mede aqui. Então você pode medir qualquer uma das 4 áreas a hora que você quiser. Pode medir só uma, só duas. Deu erro na medida? Ok, eu venho e meço aqui, por exemplo. Uma área que eu não medi ainda. Então o SL tem umas peculiaridades que você pode. Claro, não é assim, sai lendo 2, 3 vezes. Mas se você fizer direitinho, você pode ler ele 2 ou 3 vezes. Então, se você tem dúvida na medida, você mede de novo. Tá? Por essa vantagem. Então, e mais, você pode mapear. Então você tem. Se você jogasse isso no calor, todas as regiões iam mandar luz, né? Todas iriam aquecer, receber o calor igual a aquecer, você ter a medida de todo mundo. Com o SL não, você pode segmentar aqui com o laser e escolher 4, 5, 6, quantas regiões quiser. Essa é a vantagem. Então tá aqui ele brilhando, tá? Numa máquina aqui de leitura, você jogando a luz azul, esse brilho azul, e ele devolvendo em branco. Outro truque, lógico, se eu emitir vermelho e ele devolver vermelho, eu não sei se o vermelho que eu estou medindo é dele ou é do que eu estou mandando. Aí você não consegue fazer leitura nenhuma. Não, ele tem essa vantagem de você emitir uma luz e ele te devolve em outra, então fica bem tranquilo. Eu emito azul, ele devolve branco. Eu emito vermelho, ele devolve roxo. Enfim, então você consegue separar o que você manda e o que ele devolve. Então ele é muito confiável nesse aspecto. E, inclusive, já se tem pesquisa no Brasil, já faz anos, né? Em tentativa de produzir, eu não sei como é que está lá no Recife, no Departamento de Engenharia Nuclear, alguma coisa assim, que é o setor da universidade lá de Recife, Pernambuco. Lá de Pernambuco, eles já há muito tempo também já fiz uma visita lá, eles estavam testando, inclusive tinha uma ideia de ler o dosímetro e tipo usar 10%
da memória dele. Depois eu poderia ler de novo mais 10%, mas, ou seja, eu poderia fazer ali confiavelmente 5, 6 leituras que ainda sobraria 30 ou 40% de memória, uma não influenciaria a outra, enfim. Tem várias vantagens do dosímetro com o SL. Tá? E aí, por hoje, a gente termina a nossa aula.